folhas da Europa. E, portanto, no Portugal tem um bocadinho de floresta atlântica e o resto é floresta tipo mediterrânea, que tem poucas plantas de folhagem caduca. O norte de Portugal, e essa floresta nós chamamos de carvalhal. Não quer dizer que só tenha carvalhos. Não é? O país tinha tanto dessa floresta. Quando tiramos uma fotografia, é verde claro. Porque as árvores não, como não tem a folhagem no extremo norte, predomina a folhagem caduca. Portanto, é verde claro. E quando tiramos no outono, vemos que há uma mistura de verde claro e verde escuro. Ao passo que, se eu tirar uma fotografia à floresta atlântica na Polónia, eu vejo tudo caduco. Vejo tudo caduco. Porquê? Porque, eu vou só voltar um bocadinho atrás, porque Portugal está na Península Ibérica, e a Península Ibérica está toda rodeada de água, exceto aqui, e a água é um termorregulador. E por isso, quando se deu a última glaciação, não destruiu a Laurisilva, que foi daqui, desta zona, e do norte da África para a Madeira, foi como se colonizou a Madeira, os Açores e as Canárias, e continuou lá. Porquê? Porque são ilhas rodeadas de água e a temperatura não desceu. Venho agora de Funchal e estive bem a camisa. É só virem o boletim meteorológico e verem, por exemplo, Coimbra, 40 graus no verão, Funchal, nem 30. Coimbra, por exemplo, 3 graus negativos, que já não é muito vulgar agora lá, mas Funchal, 15, 20 graus. De maneira que a temperatura não desceu de maneira a destruir a Laurisilva, por isso a Laurisilva ficou lá. Mas como a Península Ibérica está rodeada de água quase à volta, é quase uma ilha, mas maior, houve zonas, particularmente os vales virados ao sul, onde houve árvores da Laurisilva que continuaram, que não morreram, que se aguentavam. Como, por exemplo, o loureiro. Como, por exemplo, o nosso loureiro. Que agora é diferente da madeira, mas o nosso, agora que o DNA já se descobriu que é diferente, são espécies diferentes, mas os nossos agricultores já sabiam, o nosso povo já sabia que era diferente. Porque, para aromatizar a comida lá na Madeira, usam a folha do loureiro do continente. Porque esse aqui é aromático. Mas para fazer o espeto, fazem com o loureiro de lá. Portanto, eu já tinha visto que eram espécies diferentes. Porquê é que ficaram espécies diferentes? Não houve muita genética durante estes milhões de anos. De maneira que deu esse resultado. Portanto, a nossa floresta é uma floresta de maior biodiversidade, maior do que as florestas do interior da Europa. E é por isso que a comunidade europeia quer que Portugal tenha uma grande atividade de proteção da natureza. Porque a nossa floresta aliás, nós temos mais espécies por hectare do que por quilómetro quadrado do que o resto da Europa. Estou a falar em espécies vegetais. Pronto. Portanto, Portugal era coberto desta floresta, antes de nós termos dado cabo disto, era coberta de toda esta floresta, é que nós chamamos de um carvalhal. Os carvalhos de folha caduca predominam no norte, onde há muita geada, que é o negral, que é o carvalho negral, o carvalho das Vedras, que é a mesma coisa, e o carvalho roble, que é o alvarinho, e nessas manchas mais claras são os carvalhos do Alentejo que não têm geada e não perdem a folha, que são os sobreiros e as azinheiras. E é muito engraçado que, naturalmente, a azinheira predomina para o interior e o sobreiro mais para o ocidente, mais para o lado do mar, porque a azinheira aguenta mais o calor. E, para não perderem tanta água, ficaram com a folha mais pequena e ficaram com as cascas mais grossas. Numa deles aproveitamos a casca e no outro aproveitamos a bolota, só porque a bolota é mais doce. Porquê? Perdendo a água, concentra-se o açúcar e a bolota é mais doce. E depois, aqui, são os carvalhos de folha nascente, são os carvalhos que estão sem folha às vezes só 15 dias. Não é? São, como é, por exemplo, o Corpus Casinha, não é? O carvalho português. Ora bem,
Nós tínhamos tanto carvalho. As bolotas caíam tantas ao chão. E depois isto era levado pelos rios. Que os travavam, quando descrevem a viagem dos fenícios a guiar ao extremo ocidental da Europa, convenceu-se que essas bolotas eram todas arrastadas para o mar, que havia tanta bolota no sul de Portugal, no Mediterrâneo, que o atum vinha cá e migrava, era para comer bolota. Ainda chamavam, ainda hoje já muita gente chama porco do mar. Portanto, estavam convencidos que a migração do atum era para vir comer bolota. Mas era tanta bolota que ele até diz que é um povo atrasado, não conhece o trigo, mas faz um pão de farinha de bolota. Bom, portanto, isto cobria, não se queria, que às vezes as pessoas diziam, então mas o carvalho ia até a Almada. Ia, nas zonas rochosas, ia nem à Rábida. E vinha o carvalhal mesmo a tocar quase na água, o coxífera, por exemplo, não é? Que tem uma bolota grande. De maneira que, é claro que, quando nós chamamos isto de carvalhal, não vale a pena estar a dar um nome que eu dou em latim, eu chamo de Faro Silva, Pluvi Silva floresta de chuva, a Laura Silva a floresta que predomina os loureiros, as falácias, e esta é a floresta em que tem as fagáceas, quais são os carvalhos, as faias, que nós não tínhamos naturalmente, porque é introduzidas pela espécie humana, mas já nas penhas, e é o castanheiro, portanto, que são fagáceas. Todas elas são de folha caduca e fruto castanho. As nossas árvores de folha caduca têm frutos castanhos. Depois, de maneira que, e todas elas têm uma parte da cúpula espinhosa, não é? Esta é da faga, esta é do carvalho e esta é do castanheiro, todos com as folhas recortadas, mais ou menos recortadas. E o fruto castanho. E todos têm flores, inflorescências masculinas, com flores masculinas, e inflorescências femininas, com a flor feminina, sem sépalas nem pétalas, porque são anemófilas e é para apanharem o pólen, portanto, tem que ter ali o estigma ali para apanhar o que vai passar no ar. Isto é muito aleatório, mas é assim que eles se reproduzem, não é? E depois formam-se a bolota. Muito bem. Não confundir isto, é preciso explicar bem isto aos miúdos. O que é uma bugalha? A bugalha, que quando um inseto nos pica, fica inchado. Porquê? O inseto injeta para dentro do nosso organismo um produto tóxico e imediatamente há um fluxo de água das células para diluir esse produto tóxico, de maneira a não causar grandes problemas. E por isso fica inchado. Mas nos vegetais, nas plantas, como há uma parede, que é a parede celulose compacta, a água demora mais tempo a passar. Então a planta tem uma outra solução. Produz muitas células para se proteger daquele produto tóxico. E ao produzir muitas células, formam estes bugalhos. Se o inseto picou o ramo, a bugalha é castanha. Se o inseto picou as folhas, os bugalhos são verdes. Se o inseto picou uma inflorescência onde predominam pigmentos antociânicos, a bugalha fica vermelha. Isto é uma inflorescência. Basta ver com o pormenor que são os vegetais. De maneira que é por isso que as bugalhas têm cores diferentes consoante o sítio onde o inseto pica. Isto são, portanto, as falhas que nós temos no norte, mas foram introduzidas, mas na Galiza já estava. Isto tem uma explicação, mas se eu tiver tempo eu explico. E cá está o ouriço das falhas e a castanha da falha. É como o castanheiro, é a mesma coisa. E o castanheiro, com as inflorescências masculinas, tem poucas flores masculinas, femininas, normalmente são muito poucas. E as flores femininas estão em grupos, não é? No setup, estão aqui em grupos, estão aqui, cada uma delas tem 3 ou 4 estigmas, de maneira que estão ali vários. Recebem aqui está a inflorescência masculina que já atuou e, portanto, já está seca, e ali já estão a formar os frutos,
e depois, em cada ouriço, há sempre mais do que 2 frutos, mais do que 2 bactérias. E isto tudo é muito importante por causa da dispersão, que é porque o dispersor, que normalmente são os javalis, são os quilos, mas o javali está a comer e fica com o ouriço preso ele ao corpo dele. E quando está a comer, ele pode-se ter a aborrecer de estar a picar e deixou ficar com a castanha. Meu Deus, deixou ficar ali. Essa vai nascer. E é muito engraçado, porque é que os nossos serviços florestais normalmente não tinham carvalhos, não tinham carvalhos nos seus viveiros. Tinham castanheiros, porque o castanheiro fazia no costado. Porque apanhavam as sementes no outono, como apanham o pinheiro, depois guardavam para fazer os alfogos em março. E essas plantas não nascem, são de germinação breve. Quando é que elas dão fruto? Em outubro, novembro, na época das chuvas, começa a chover, elas germinam logo. Porque elas têm que germinar logo. O javali esqueceu-se, ou o rato, ou o esquilo esqueceu-se de uma castanha, e ela tem que germinar logo, porque se ele voltar atrás, passar 2 ou 3 dias, está lá, e ela. E assim. Portanto, estes frutos têm que germinar logo, são de germinação breve. E são castanhos que caem ao chão, o chão está coberto de folhas castanhas. E aqui tem. E depois o que é que nós fizemos? Nós fomos à floresta, eu costumo mostrar quando mostro as pereiras bravas dos Jerez. Que peras tão pequeninas. Pois é. Quando as pereiras estavam peras grandes, esta era boa para comer. E nós fizemos uma seleção artificial consciente, como chamou o Darwin. Seleção artificial consciente. E quando nós, por exemplo, as nossas roseiras bravas, todas têm 5 pétalas. São 13 espécies. São 11 numa escola secundária. Todas têm 5 pétalas. Quando aparecia uma de pétalas sobradas, não conseguimos sexualmente, que hoje só compramos rosas. Porquê? Porque nós tínhamos uma seleção das flores para dar pasto à vista, para serem bonitas para a vista. Quando nós selecionamos artificialmente, conscientemente, mas no sentido que pretendemos. Queremos, nas couves, comemos as folhas. Eu quando digo que a alface, quando eu mostro uma alface nativa, ninguém acredita que é. É um almoquer com folhas pequeninas. É um almoquer com folhas pequeninas. Portanto, nós fazemos a seleção artificial assim. E com o castanheiro tem a mesma coisa. Este castanheiro dá alguns castanhos. Vamos fazer um pomar de castanheiros, que se chama um solto. Sabem como é que se chama na Madeira? A isto chamam pomar. A um conjunto de pedras não chamam pomar. A isto chamam pomar. É um pomar de castanheiro. Se o castanheiro não dava boa castanha, o que é que nós fazíamos? Cortávamos. Este é o solto lá muito próximo de vocês, que é o solto da Manteigas, que ainda existe, e que mantém muita biodiversidade, tem muita castanha no chão, ainda ficam por lá muito tempo, não? Até javalis passam por ali. E cortam-se, e da madeira faziam-se material para mobiliário e faziam-se como é que chamam as gamelas. E as gamelas eram muito engraçadas. O tronco era muito grande, escavavam uma gadela, escavavam outra, davam várias gamelas de vários tamanhos. E faziam socas. Não é? E depois o castanheiro rebentava, está aqui o tronco, e rebentava assim com estas hastes. Os geus tinham um conjunto destes castanheiros. Eles têm um conjunto desses castanheiros só para darem estas tiras. Estas tiras, isto é um castiçal. Porque eu julgo castiçal, que é um nome derivado, um bocado adulterado, de castiçal. Porque, se repararem, o castanheiro assim parece um castiçal. Não é? Portanto, isto é um castiçal. E destas tiras é que eles faziam umas tirinhas que secavam, para não criarem bolor, nos fornos de refúgio, que escavavam no sol, e depois, quando umedeciam para fazerem os artefactos que precisavam, que eram cestos, abanos, cadeiras,
faziam do castanheiro. Portanto, o nosso povo vivia da floresta, como dizia o Estravão. Eles andam quase nus, mas há as vestas de linho com cores. Eu já escrevi um artigo também a dizer como é que elas faziam essas cores, como é que elas colavam. E era, sabem com o quê? Que eles utilizavam muito? Bugalhos. E faziam diversas cores. A cor vermelha, o azul, misturavam com sol também. Ora bem, da castanha, aqui estão as gamelas, faziam colheres de pau, faziam essas coisas todas. E da castanha, eles tinham que a manter para a época desfavorável. E então secavam-na. E depois, para guardarem bem, tiravam-na. Eram as socas. Eram os homens que faziam isso. Punham a castanha no chão, seca, e depois iam para as socas, iam-se movendo e tiravam a pele picada. E, portanto, a castanha era guardada e depois era moída e faziam também pão de castanha, que é a falácia, e faziam sopa com puré de castanha, que é o paparote. Portanto, a castanha, a bolota, era muito importante. Não tínhamos pinheiro nenhum. Tínhamos muito engraçado, ainda temos, só alguns espontâneos, mas depois já foram mais introduzidos. Estes são os introduzidos, este é espontâneo. O introduzido foi mais cultivado de maneira a estar mais direito. É aquilo que o nosso povo chama o pinheiro de casquinha, que é um pino silvestre que há na taiga. É que nós estivemos cá na glaciação. E a temperatura desceu de tal maneira que nós ficamos cá com a taiga. E há vários testemunhos, apareceram aqui há uns anos, em Esposente, que a praia foi comida, e apareceram uns troncos fossilizados, que a Universidade do Minho estudou, e eram troncos de pinos silvestres. Portanto, nós tivemos o país todo coberto. E quando a temperatura, depois da última glaciação, tornou a subir, ficou com, portanto, o clima temperado, esta taiga morreu, exceto nos sítios mais frios de Portugal. Topo da Serra da Peneda, topo da Serra do Jerez, topo da Serra da Estrela. A Serra da Estrela não estava nua. Tinha a relíquia glaciárica, um restinho da taiga. Portanto, tínhamos o pino silvestre. Dizem, eu ainda não estou muito convencido, não é? Mas dizem que, particularmente os de Bragança, que havia pinheiro bravo, pinos pinastra, em alguns pontos de Portugal. Agora, o que nós tínhamos de certeza absoluta, e ainda temos, é o pinheiro manso, que só tem ramos no cimo. Como é que ele faz isto? Também é interessante. Como é que se deu a seleção natural? Todos os pinheiros têm ramo pelo tronco acima, e este é o único que não tem ramo pelo tronco acima, tem ramo só no cimo. Porque este pinheiro era o elemento arbóreo fundamental de uma floresta que se instalou ao longo de todo o nosso litoral arenoso. Todo. E Portugal tem mais litoral arenoso do que rochoso e lodoso. Nós temos 3 tipos de ecossistemas no litoral: o arenoso, o rochoso e o lodoso. Os sapais, os rupícolas e os samófitos, que são os arenosos. Ora bem, e então, e tanto que havia tanto pinheiro manso, que nós comíamos os pinhões de pinheiro manso. Nós não comemos os pinhões de pinheiro bravo. Porquê? Porque não o tínhamos cá em quantidade. Esta é a minha perspectiva. Tanto que nesse jantar eu dou de aperitivo pinheiro, sementes de pinheiro manso, mas não dou de pinheiro bravo. Não, dou outros frutos, que a gente já nem come, mas... ora bem, nós temos o litoral arenoso e nós sabemos perfeitamente como é que isto funciona. Parece que isto não tem nada a ver com a floresta, mas tem. Há umas ervas que começam aqui a tentar segurar o movimento das dunas, como por exemplo a carquinha marítima e o arinhos factos, e depois tem já aqui umas ervas, e depois esta duna primária é um pouco segura,
fica, a areia já não se move tanto, já se podem instalar subarbustos, depois a floresta, que está atrás, mais ou menos a 5 km, 6 km, dependia, e uma orla de floresta que predominava o pinheiro manso. Não é? E nós temos isto as dunas, não é? E depois estão aqui já as ervas a segurarem, na qual predomina o estorno, que é a Almofila, e depois atrás. E é engraçado que o que segura a areia, eu gosto muito de mostrar isto, não é aos colegas, é mais aos políticos, autárquicos, porque o que segura a areia não é esta parte aérea. E por eles pensarem que esta parte aérea é quando estão cabo disto, põe estacas para segurar a areia. E eu digo, a areia até se ri. Passa na mesma. Porque o que segura a areia é que estas plantas têm que ter um raizame profundíssimo para eles chegarem ao nível freático, onde tem água. E isto é que segura a areia. E, portanto, as plantas são como nós. Nós temos respiração pulmonar, mas temos respiração cutânea. Se nós puséssemos, eu costumo dizer isso aos alunos, se você puser uma pessoa num balde de azeite até ao joelho e não deixar sair de lá as pernas, passado um mês a pessoa está engarrada. Tem as pernas engarradas, não respirava. E, portanto, a planta precisa de oxigênio, nariz, tal e folhas. E para o oxigênio lá chegar, já vamos ver na floresta, isso é feito por uns animais, na areia é feito por um animal que faz esses buraquinhos, que é aquela pulgazinha, aquela água. Na areia. Portanto, isto é só para explicar um bocadinho que estes ecossistemas estão todos, a natureza pensou nisso tudo. E depois vem a parte de trás, os arbustos, em alguns termos nós utilizamos para a alimentação, como as cavalinhas, e começam logo a aparecer também as leguminosas. E as leguminosas, como sabem, têm todas uma associação com o rizoma leguminosário e vão enriquecendo de proteínas de azoto, não é? De nitratos o sol. E depois então pode-se instalar a floresta. E porquê que o pinheiro manso só tem ramos no cimo? Porque quando a duna avança, ao avançar, os que tinham ramo ao longo do tronco morreram. Há milhões de anos, morreram afogados na areia. E só se aqueles que tinham ramos só no cimo, só esses é que depois se propagaram. E estão a ver, isto é um pinheiro manso. Isto é a cópia do pinheiro manso. Mas ele não morre porque está ali na mesma a fazer a fotossíntese. Quando a duna passou, ele estava em pé e ele imediatamente começou a deixar cair as sementes e vai recuperar o pinhal de pinheiro manso. Era que o pinheiro manso tem só ramos no cimo por seleção natural. Não por seleção artificial consciente, como dizia o Dano. E depois, claro, esta caruma cai e tal, e cá atrás começa o carvalhal a nascer no meio dessa caruma, por aí fora. E por isso é que nós, quando nos instalamos fundamentalmente no litoral, vimos que estes terrenos eram muito fáceis de lavrar, que eram arenosos, e eram muito produtivos. E, portanto, começamos a instalar ali e começamos a cortar o pinhal de pinheiro manso. Foi quando o Dom Dinis, a área avançou e as pessoas queixavam-se aos governantes que os nossos campos estão a ficar perto da areia. Foi quando o Dom Dinis mandou plantar o pinhal de areia. Que a minha professora de educação primária foi obrigada a ensinar, porque o Dom Dinis tinha mandado plantar o pinhal de areia a pensar nos descobrimentos. Eles sonhavam com uma coisa dessa. Não sei cumprir. Ora bem. E, portanto, mas quando nós vamos agora ao pinhal de Leiria, encontramos muitos pinheiros mansos, mas fundamentalmente pinheiro bravo. Porque aí começou-se logo, começou a grande introdução do pinheiro bravo. E porquê é que utilizava o pinheiro bravo e não o pinheiro manso? O pinheiro bravo cresce muito mais rapidamente do que o pinheiro manso. E depois os serviços florestais foram copiar isso para zonas onde, no tempo do Dom Dinis, nem existiam. Aquela língua da areia vai de Alvar até São Jacinto, não existia. E, portanto, quando se formou essa língua da areia, tentou-se segurar para se proteger a ria. E os serviços florestais plantaram-na toda de pinheiro bravo. E uma demonstração de que pinheiro bravo não é dali, não é do nosso litoral, é que ele fica todo torto.
fica todo torto. E há um até que é monumento nacional, deve ser monumento nacional para demonstrar que nós não devíamos ter feito, podíamos ter lá posto dinheiro mais. Pronto. E as aldeias pescatórias, se vocês forem ver os nossos mapas muito antigos, as aldeias pescatórias, as aldeias do litoral nunca estavam em cima da duna. A aldeia está cá atrás e lá a 5, 10 quilómetros estavam os palheiros onde eles guardavam os artefactos de pesca. E nós temos, por exemplo, palheiros de Mira e Mira, de 7 km. Palheiros da Tocha e Tocha. Palheiros da Bagueira. Os palheiros eram... O pescador sabia que aquilo era um solo muito dinâmico, é um ecossistema muito dinâmico, e então não podia ser casa de palheiral. Fazia de madeira, com boias a palha, e depois que eles caíssem, não era um grande prejuízo. E as aldeias eram todas cá atrás. Agora, claro, fazemos o contrário, fazemos as avenidas em cima da duna primária e depois estão-se a queixar agora o que está a acontecer. Pronto. Vamos ver outras plantas que nós tínhamos na floresta. Isto, aqui está outra relíquia, são prunos. E a cerejeira eram prunos. Prunos ave, a gingeira eram prunos. Prunos cerrados. A ameixeira eram prunos. Prunos domésticos. Mas são de folha caduca. São da floresta que nós temos. Esta é folha persistente. Este só existe nos vales virados a sul. Portanto, aguentou-se aqui a Arnaldo e Silva. E chamam-se prunos lusitânia, porque se pensava antigamente que só existia na Lusitânia, em Portugal, mas existe um bocadinho na Espanha também, e não sei se no Norte da África. E, portanto, dá uma cereja, um fruto que é como uma cereja, não é bom, e os frutos saem baixo, que é um pruno. E há um pruno, é muito engraçado, que era a bacia do Mediterrâneo, desapareceu toda a Lália Silva e ficou uma relíquia aqui na ponta da Península Ibérica e ficou outra relíquia na parte oriental do Mediterrâneo. Porquê? Porque tem mar Casco, tem mar Negro, tem mar Mediterrâneo, e naquele bocadinho a temperatura não desceu muito e há lá um outro pruno. Há um outro pruno que é muito utilizado na nossa jardinagem porque tem umas folhas maiores. Sabem como é que os jardineiros chamam esses prunos? Loureiro de cerejo. É uma planta que tem folhas parecidas com os loureiros, não tem caduca, e dá cerejas como a cerejeira. É este que nós chamamos azereiro. E havia um vale que tinha tantos azereiros, que ficou o rio Zézer. Que agora não tem lá quase nenhum. Portanto, esta é uma relíquia da Lália Silva. Outra relíquia terciária que nós temos, estamos ali já um carvalho, mas temos aqui uma outra árvore de folha persistente, que é de uma família de plantas que nós temos muito na nossa floresta temperada, que são as urces, as ericáceas, temos muitas. Mas quando nós cortamos os carvalhos, as urces que têm mais sol, tomam conta daquilo, porque são plantas eriófitas, gostam de sol. No interior de um bom carvalhal, é uma urze aqui, outra urze lá. Corta-se, ou à volta do carvalhal está muita urze, porque elas são plantas eriófitas. É sol, portanto, são plantas que gostam de sol. As silvas também são plantas eriófitas, estão à volta da floresta, lá dentro não estão. Ora bem, e esta é uma ericácea, e temos outra ericácea na nossa floresta, que é o Larinheiro, já vamos ver. Esse é o rhododendron, que é o endro, e que é engraçado. Ficou aqui este rhododendron e outro rhododendron ficou na zona lá junto ao Mar Casco. Este chama-se rhododendron pontico. Ficou nessa zona pontica, ficou outro rhododendron. E o que ficou aqui está considerado uma subespécie. Há pessoas que não acreditam que é subespécie, uma questão de DNA agora vai resolver isso. E devo já dizer que é uma escola secundária que tem, para mim, o melhor jardim que eu conheço em toda a Península Ibérica, que foi feito por professores de filosofia. E para lá, faz 25 anos, vai lá ler um congresso. Só tem plantas linhosas portuguesas, nativas de Portugal. Quer dizer, arbustos, subarbustos e árvores. Tem todas as nossas espécies de carvalhos, todas as nossas espécies de urzes, todas as nossas espécies de gestas, etc. Para aí fora. Está lá tudo.
E eles foram pôr o rododendron, foram buscá-lo ao Caramuro e foram buscar outro a Monchique, que são as duas reservas. Sabem o que é que acontece? Estas duas populações não têm permuta genética há muitos anos. Não florescem na mesma altura na escola e já têm cores diferentes das flores. Portanto, já vi duas coisas diferentes e eu vamos agora estudar o DNA dele. Qual é a escola? Qual é a escola? Escola secundária da Barcelos. Eles não gostam muito que eu anuncie que já não temos possibilidades de perceber que toda a gente cá vem. Há pessoas que vão lá com os seus alunos mostrar para terem plantas que já não se vê. E agora eles têm uma cascata, têm um lago, têm um relvado. E eu disse, olha, vocês agora no relvado, pronto. As plantas herbáceas são mais difíceis, mas há umas plantas herbáceas que não dão trabalho nenhum. São as bulbosas e as rizomatotas. E então estão a pôr lá já narcisos, lírios, que depois, quando aquilo começa a dar folhas, eles não cortam a relva. Tem uma empregada só para eles. Esta escola destacou uma empregada para eles. É um espetáculo. E eu acompanhei aquilo desde o primeiro dia, de maneira que, e depois está tudo no computador. Eles sabem onde é que foram buscar, eles sabem se a planta foi conseguida através de sementeira ou se foi de terem ido buscar a um carvalho que eles foram buscar ao seu sítio, com o compromisso de só trazerem 3, 2 para eles e um para o boteco, que está lá no boteco. Que é muito raro cá em Portugal esse carvalho, e é cuecos canadenses. Agora, isto é lá todos. Carvalhos não valem nenhum. Das roseiras, são 13 roseiras espontâneas que nós temos. Só faltam 2. São muito bonitas. Bom, e portanto, outra está lá em cima, cá está a Loureira. A Loureira. Que não há muito no norte, é evidente. No norte foi já introduzido pela espécie humana. Já é de origem antrópica. E outro de folha persistente que nós temos é o azevinho. Mas este não é bem da Laura Silva. E outro que nós temos de folha persistente é o teixo. Que é uma conífera. E que eram os lusitanos tinham nos cemitérios. Porque o teixo é brutalmente venenoso. 10 mg de uma folha é o suficiente para matar uma pessoa. Uma pessoa que tem um alcaloide que é a toxina. Então, com mortos não fazia mal nenhum. E depois os romanos, quando vieram para cá, como eram mais civilizados, levavam os caixões nas carroças. E quando faziam o resto do funeral a pé dentro do cemitério, os cemitérios primeiro eram dentro da igreja. Já não cabiam, passaram para fora das igrejas. Não é? E enquanto faziam a cerimónia a pé, quando voltavam, os cavalos tinham estado a comer as folhinhas terras do teixo, estavam mortos. E então eles substituíram o teixo pelo cipreste. Isto é um cemitério, aqui estão campas, em que eu encontro ainda, este teixo é muito mais antigo do que este cipreste. O cipreste veio do Afeganistão, mas já os romanos já os utilizavam e põem nos cemitérios que lembram a chama de uma vela virada para o céu. Mas o que nós tínhamos era um teixo. E também houve, numa altura em que o vinho do Douro já começava a ser célebre, mas que ainda não era conhecido como vinho do Porto, só foi conhecido vinho do Porto por causa dos ingleses, não é? Houve até um negociante de um Porto inglês que se escreveu com o Darwin e mandou-lhe uma planta que o Darwin jurava que só existia cá em Portugal, foi a Drosophyllum lusitana, e conseguiu mandá-lo. Mas não era ainda vinho do Porto, mas já era um vinho célebre. Então não havia um indivíduo que na sua propriedade já tinha poucos carvalhos, que foram colocando os carvalhos para fazer vinhos. Mas como ninguém usava o teixo, que até se tinha medo de fazer imobiliário com o teixo, que é muito venenoso, resolveu fazer umas armadas para as pipas com madeira de teixo. Claro, bebia o vinho e morria. Como sabem, o teixo, a partir do teixo, deste veneno do teixo, foi conseguida uma substância que se chama o taxol, que hoje é muito utilizada em quimioterapia de cancros que nem sequer se exploravam com quimioterapia, como os cancros do testículo, o cancro do ovário, e hoje já está a ser utilizado para o cancro da mama, para o cancro do pulmão, por exemplo. Não é? Outra de folha persistente e uma ericácea é o medronheiro. É? E que eu sirvo também lá nesse jantar, a medronheira e muitos medronhos. 15 quilos de medronhos, para todas as mesas. Pronto.
E esta floresta, a nossa floresta temperada, tem muitas epífitas, raramente as epífitas são, desculpem, não é isso. Mas esta floresta, isto foi só para mostrar a ramada, no verão, tem uma ramada tão intensa, se os colegas entrarem num carvalhal bom, o sol não chega ao chão no verão. Então não há ervas no verão. A floresta tropical pura não tem ervas no chão. Então não há ervas. Mas, como temos um clima temperado, nós em fevereiro já temos sol, e ainda os carvalhos do norte não têm folhas, há plantas que nascem, crescem, dão folha, dão flor e fruto, antes dos carvalhos terem folhas. E há outros que são no outono, em outubro, já a Finlândia está coberta de neve, e nós temos os carvalhais sem folhas, e ainda há sol. E então há umas plantas outonais que nascem, crescem, dão folha, que são as outonais. É muito engraçada que esta, até o Linneu chamou-lhe primos, que são as primeiras a dar flor. E sabem que o nosso povo comia-as. Eu, uma vez no mercado lá em Coimbra, vi uma senhora, até aqui enfim, a senhora estava, uma senhora a vender flores do nosso campo, ovas. Toda a gente só vende flores que não são nossas. Então elas são do campo. E a senhora fica ao pé de um carvalhal. Como é que o senhor sabe? Aqui está o pão da senhora. E a senhora sabe como é que chama essa pão? Chama-me pão com queijo. E sabe o quê? A senhora não sabe pão com queijo. Eu comprei o ramo, comi o ramo, só não ramo queijo. Portanto, comíamos flores, estas flores. E as outonais são, por exemplo, a Cira autunalis, são, por exemplo, o Lacoio autunalis, são plantas que só dão flor e fruto. E ora, o que é que nós temos no chão? Alguns fetos muito grandes, de folhas muito grandes, para poderem apanhar a pouca luz que aqui chega. Não é? Fetos muito grandes, como por exemplo esta que é os mundareiais, o feto real. Esqueci-me de calcular o nome. E este, por exemplo, que eu estou convencido que é uma relíquia da Laura e Silva. Porque na Laura e Silva, na Madeira, é o feto mais frequente. E na Laura e Silva há pouca luz, porque tem sempre muita folha e há pouca luz, e por isso ele tem que ter umas folhas grandes. Aqui chamam feto do gerês ou feto do botão. Costuma ter umas gemas ali assim, que se reproduzem assexualmente. E também temos, isto é o nunca, temos fetos epífitas, que são das poucas vasculares epífitas que nós temos, não é? Como este polipódio. O resto são musgos, líquenes e árvores, plantas. E, portanto, um bom carvalhal tem bastantes musgos. Os musgos que estão mais acima, isso não é da minha área, mas os musgos que estão mais acima são mais claros. Os musgos que estão cá embaixo são mais escuros, porque têm menos luz. Não dá nada. Portanto, em toda a floresta tropical as cores ainda são melhores do que estas. Pronto. E agora, há uns seres microscópicos. Cá em Portugal não há ninguém a estudar isto. Ou seja, não há ninguém. Só apanham isto, dão muitas espécies novas. Isto são seres microscópicos. E dão os poros. Dão os porais com os poros. Portanto, deviam ser plantas. Por outro lado, como não são verdes, não fazem a fotossíntese, têm que se alimentar. O que é que fazem? Deslocam-se. E quando apanham o bactéria, digerem. E eles cobrem tudo que é superfície. Não é? São os poros. Isto é mais ou menos um pouco maior que o tamanho que estes poréis são um pouco maiores que o ponto que a gente faz no papel com a caneta, é um bocadinho maior. E isto cobre toda a superfície das plantas, a casca, as folhas, as pétalas, o fruto. Às vezes a gente, quando tira um fruto, tira um pozinho que ele tem e chamam-se mixomicetes. Mixomicetes. Portanto, são predadores de bactérias e de seres microscópicos. A gente está a cabo das florestas e liberta. Portanto, eu tenho que concordar com a caça ao coelho. Puseram, por exemplo, coelhos nos Açores, que são uma praga, têm que os caçar porque não têm predadores. Portanto, mas com isso é fácil, com tiros, mas não podemos andar aos tiros a bactérias que nós vemos. E a vírus. Resultado. Podem se tornar patogénicos. Porque não têm predadores. E vejam só isto. A ébola, a
aparece junto às florestas tropicais de Chile. E a sina apareceu junto às florestas tropicais. Portanto, e de vez em quando aparece aí uma coisa nova, e que dizem que são mutações. Eu não sei se são mutações, se são destes seres microscópicos que se libertam, que nós estamos a destruir a floresta. Há uma coisa que é assustadora. É o meu postal de Natal, se quiserem tenho aí, deste ano. E outro dia eu vi um programa na televisão e eles ainda foram piores que eu. Porque eu acho que tenho no cartão que as áreas das florestas tropicais de Chuva, que é onde estão as árvores de maior biomassa, são árvores de 6.000 toneladas. Quanto é que absorve de CO2 por dia? Quantos milhares de metros cúbicos de oxigênio produz por dia? Eu tenho 6 netas e não sei se os filhos dela vão ter oxigênio. E então, a velocidade de derrubo dessas florestas é a área de um relevado de um campo de futebol por minuto. E a televisão disse que era a área de um relevado de um campo de futebol por segundo. Era um filme inglês. Americano até. Portanto, calcula-se que entre 2030 e 2035 não há florestas tropicais. E eu pergunto se haverá oxigênio suficiente para a população mundial, que são as fábricas naturais de oxigênio. E o aquecimento global não é só devido à indústria e aos automóveis, é à diminuição dos que absorvem, das plantas que absorvem isso. Pronto. Bom, quando nós temos o chão, isto é o chão do nosso carvalho, não tem árvores. E parece que o chão não tem nada. Mas se virmos com cuidado, ali está um cogumelo, etc. E portanto, lá estão os cogumelos, que não sabemos que também não fazem fotossíntese, mas vivem em simbiose com a raiz das plantas, ou simbiose que são as micorridas, que são ou por fora ou por dentro, porque eles precisam de absorver a substância para se alimentarem, que não são capazes de elaborar. Então parece que é prejudicial à planta verde. Mas aqui eles conseguem fixar o azoto de maneira a produzirem o azoto que elas precisam. Portanto, nós, todos os cogumelos que apanhamos, têm todos uns fiozinhos, eles todo o ano estão lá, por baixo da terra. Só saem para se produzirem esporos e espalharem-se. E é por isso que tem este chapéuzinho, que eles saem quando? Na época, para os esporos germinarem, tem que ter água. E então, eles têm o chapéu para se protegerem quando não está a chover, para os esporos se espalharem. A natureza é esperta. Ora bem, uns são comestíveis, outros não são comestíveis. Eu outro dia fiz uma palestra sobre floresta para os miúdos e disse: nunca comam cogumelos selvagens nem que vossos pais vos queiram obrigar. Conhecem-nos todos, mas morrem como todos. Outro dia um médico veio dizer que todos os que morreram disseram que conheciam bem os cogumelos que estavam fartos de os apanhar. E eu digo aos miúdos: nunca comam nem que vossos pais vos batam. Não comam cogumelos selvagens. Agora, dos outros, nem eu próprio. Eu não faço isso. Eu não sou especialista, eu não faço. Fiz uma vez e eu me lembro. Eu fiz uma vez, foi com esse dinheiro. Venha lá a casa comer os cogumelos, eu sei que o senhor gosta de comer, mas eu queria comprar cogumelos de cultura. É minha mulher, apanha-os todos os anos. Eu fui. Simplesmente não me disse, comi ao senhor doutor, os dois pequeninos foram com a mamã. E devem ter apanhado um que não sabe em condições, e eu 6 horas depois, porque aquilo aparece 6 horas depois, não é? 6 horas depois comecei a sentir muito mal e telefonei a um amigo meu da medicina legal, que a quem eu fazia análises estomacais dos cogumelos que as pessoas comiam. E ele disse-me assim: ó pai, já sabes, os sintomas, estás com essa sintomatologia, agoniado, a vomitar, dor de cabeça e tal. Então agora, já sabes que não há nada a fazer, espera, se ele é mortal ou não é. Como adulto, quase não vale a pena. Nas crianças ainda há possibilidades, mas um adulto é muito difícil. Bom, e como vocês veem, a castanha e a bolota, se vocês repararem aqui no meio daquela fotografia onde estão os cogumelos, está ali um, não é? E há aí uns brancos, também há castanhas. E agora vamos ver que os nossos animais têm uma cor que adaptada. Os nossos animais selvagens têm uma cor adaptada a esta floresta. Assim como os animais selvagens das florestas tropicais têm as cores adaptadas. É isso.
maneira que, por exemplo, há um animal que come, já viram castanhas furadas. Por acaso eu pode lá pôr ovos, 2 ovos, mas só nasce uma lagarta, a outra não deixa, não é? Se nunca se encontra a abrirem, é sempre só uma lagarta. Portanto, é um inseto muito engraçado que é castanho. O inseto é castanho, para quê? Para se safar, para não ser visto. Porque há um predador que também é castanho e não faz teia, e só está à espera. Ele apareça e depois come. Não é? Portanto, isto era mais ou menos controlado, não era preciso inseticida. Nem todos os insetos conseguiam sobreviver. Porque no campo eram a passarada, não é? E aqui eram estes. E os outros mamíferos são todos de cores pardas. Já sabem que a bolota é castanha para se disfarçar. E são todos dispersores. As plantas com frutos castanhos são malacocorecas. Cori é a dispersão das flores, das sementes e dos frutos. Portanto, são malacocorecas, não é? E o rato vê uma raposa, ele está no meio do castanho, não é? É por isso que ele é pardo, e a raposa, desculpe, a raposa vem a rastejar-se no meio disto tudo, também é castanho, e a certa altura o rato vê e faz, ao fugir, entra de repente nos buraquinhos que são muito importantes, porque são zonas para levar o oxigênio à raiz das árvores, e deixa cair a castanha. Ao deixar cair a castanha ou a bolota, no dia seguinte, ou passado 2 horas, ao sair outra vez, ela ficou coberta por as folhas, não é? E vai nascer. E à volta desses buraquinhos na floresta costumo mostrar castanheiros a nascer, a horta dos ratos. Os castanheiros, os carvalhos a nascer. E outros são os esquilos. O esquilo, ao saltar de uma árvore para a outra, pode deixar cair a castanha e vai cá abaixo já não a ver. Não é? Porque, entretanto, ela ficou fechada. Os javalis, exceto estes para se disfarçarem, porque ficam escondidos no meio daquela folhagem que tem aquelas listagens. Se repararem isto, estes báculos têm estas cores porque ainda não são capazes de correr tanto como os progenitores. A cabra dos Jerez, tudo isto era a rupicarpa que nós não temos atualmente. Ainda outro dia, ainda ontem falhou este nome e depois à noite me lembrei. Agora não me lembro outra vez, que é o nome vulgar. Os caralhos, o cavalo selvagem também era todo mais ou menos dessa cor. O veado, reparem, numa fotografia que eu tirei no teste internacional. Estavam, depois, fiquei à espera, daqui às palmas estavam lá 6. Na fotografia não veio 6 veados. Estavam lá 6. A fotografia vem ali 1. Né? E vai um outro ali em cima. Portanto, porque estas cores são precisamente as cores dos nossos animais. O corso e o urso. E é engraçado, esta foi tirada nos Pirineus, nos Picos da Alta. Na Espanha ainda tem. O nosso último urso foi morto no século XVII. As florestas do Canadá, esta zona de floresta carvalhal, dá a volta também. Já viram aí cultivados os carvalhos americanos. O carvalho americano distingue-se do nosso porque tem recortes mais agudos. E castanheiros, há castanheiros americanos. Não é? De maneira que, mas no Canadá, que é mais frio, e há portanto, outras árvores, como são, por exemplo, de folha caduca, como são os áceres. Não é? Nós temos um ácer que até chamamos vulgarmente de padreiro. Não é? Temos vários áceres. Os nossos áceres ficam castanhos, mas no Canadá, que é mais frio, alguns ficam vermelhos. Portanto, que a bandeira do Canadá até tem uma folha de um ácer vermelho. Porquê? Porque estes áceres vermelhos dão uma grande quantidade de mucilagem. E a mucilagem é uma solução açucarada, que é para não deixar congelar. Aquela branca ali está, não congela, a sala não congela porque tem uma grande concentração de açúcar. Portanto, a gente sabe que se puser açúcar na água, ela não congela ao mesmo tempo quando pomos no congelador que a água pura. De maneira que, o Canadá,
utiliza essa mucilagem até para fazer bebidas alcoólicas. Nós fazíamos bebidas alcoólicas, desde que haja açúcar, fazíamos bebidas alcoólicas de seja do que for. E então, como esta floresta é assim mais avermelhada, o urso do Canadá é mais avermelhado que o urso ibérico. E depois eu costumo mostrar aos miúdos, isto é mais para os miúdos, que o urso que existe num ecossistema em que o predomínio é a cor branca, tem que ser branco. Não é? Não tem árvores, não tem nada. E aqui temos um exemplo muito engraçado, que é as focas que estão num ecossistema escuro, são escuras. Mas as focas são mamíferos, portanto, sendo mamíferos, vão ter um pato. As baleias têm um pato dentro da água, porque é muito fácil, porque a baleia tem uma barbatana peitoral muito grande e traz, logo que ele nasce, traz por serem necessidades de superfície para respirar. A foca não é capaz de fazer isso, tem que ter o pato cá fora. E tendo o pato cá fora, tem que fugir outra vez para a água, que são escuras e os ursos venas. Então tem que deixar cá por ser nascido, mas esse tem que estar branco. E os ursos estão ali à espera que elas venham dar uma mar, não é nada. Porque não veem os outros, que estão escondidos. Não é? Elas veem só. Portanto, isso é só para mostrar aos jovens as diferenças de cores. Temos os coelhos, e acho que alguma vez um me disse: mas eu tenho lá coelhos, mas não são assim dessa cor. Pois não. E tu tens, o teu pai é caçador? É. Já alguma vez trouxe um coelho branco? Não, nunca trouxe, pois não. Podem nascer, mas por seleção natural são os que são vistos pelos predadores. E foi por isso que ficaram desta cor. Pois nós é que fizemos a nossa seleção artificial consciente. Bom, são as leves, o que é engraçado, que eu já estive na Islândia e na Finlândia, não têm coelhos, mas têm leves. São brancas. O nosso lobo, os nossos predadores têm que ter esta cor, porque senão não se safavam também, porque eram vistos. Não é? E o lobo do Canadá já é mais esbranquiçado, e o lobo nórdico é branco. A raposa dos Alpes é branca. O arminho, que já não temos, mas o arminho chega a ser todo branco, no norte. E os da noite são, seja aonde for, seja qual for o ecossistema florestal, os da noite são sempre ou com pintas brancas escuras ou com riscas brancas escuras. É só irem a um carvalhal ou até a um pinhal numa noite do luar e olharem para cima. Vêem aquelas pintas brancas escuras. Todas. Não é? Sejam as tropicais, as hienas, o leopardo. Esta tirei agora, enquanto não. Esta eu tirei da noite, é claro. O leopardo da Sibéria, o tigre e a nossa esfineta. Também tem estas cores. O nosso lince, que é um animal fundamentalmente noturno, como o nosso gato dourado. E nas aves de rapina são muito engraçadas. Eu esqueci de pôr os nomes aqui, científicos. São também assim pardas, porque às vezes caçam no meio da floresta. E as da noite, cá tem, só pus o nome científico que eu esqueci deste. Só tem também as tais riscas ou pintas brancas escuras. Ao passo que o mocho nórdico é branco. É muito engraçado. Sabe o que é que ele caça no inverno? Como é que se chamam aquilo? São uma espécie de... são ruidores, mas agora não me recordo o nome deles. Quando há em grande quantidade se suicidam-se. Bem. E eles estão à espera que eles saiam. Têm que ir respirar. Faz a mesma coisa que o urso faz com as focas. Então é engraçado quando o fotógrafo vai atrás, eu costumo mostrar muito esta fotografia, e eles estão com o fotógrafo de repente, ficam a perdiz, a nossa perdiz, tem essas cores, não é? É a perdiz nórdica, completamente branca. E é engraçado, o bico debaixo da neve, e com aquele bico escuro faz um buraquinho para respirar. Eu julgo, e o urso faz a mesma coisa, e o rato a mesma coisa. E julgo que foi isto que nós criamos e fizemos os iogurus, dos esquimós.
É que nós, quando chegamos cá, quando nos provamos, já gastamos os outros. E eu costumo mostrar muitas coisas que nós copiamos. Nós copiamos as outras espécies. Não foram invenções nossas. Agora, a nossa floresta foi sempre derrubada, particularmente quando apareceu o milho, foi sempre derrubada para fazer campos de cultura. Esta paisagem, que agora ando a lutar para que seja protegida, porque tivemos que segurar o terreno, fazendo socalcos, e deixámos sempre o resto da floresta, que foi uma grande coisa. Porque no resto da floresta, as aves insetívoras nidificavam e nós podíamos ter uma maçã ou outra, ou uma pera ou outra bichada. Mas não era preciso usar inseticidas, porque nós tínhamos, o ecossistema estava assim, e ainda está em alguns pontos. Agora não, se vocês forem ver os campos de cultivo, são todos sem árvores, que é para o trator não gastar gasolina a dar curvas. E o boi não fazia mal a dar curvas. De maneira que esta paisagem tem o resto de bosque, o resto de bois, chama-se paisagem de bocas, com um BP. E, portanto, são todos calcos assim, sempre com árvores à volta. Mas a máquina era o gado. Não é? Porquê? Eu ando a lutar para que isto seja protegido como património mundial, porque as minhas do Douro são património mundial. Mas não tem comparação nenhuma com a biodiversidade que aqui está. Porque a biodiversidade aqui não desceu o braço. Vão ver agora as vinhas do Douro, não tem uma árvore, e depois não tem uma erva, porque eles usam herbicidas. Portanto, como é que aquilo é património mundial e isto não é? Quando isto tem uma biodiversidade muito mais elevada, não é? Esta paisagem do Cás. E que é muito engraçado, porque estes socalcos não são fáceis. Estes socalcos têm caleiras por baixo da terra, de maneira que a água vem para o socalco por baixo, depois do de cima para baixo, depois por aí fora vai regar todos os socalcos. Então aqui na zona de Pampilhosa da Serra, aquilo é formidável, em xisto. E depois, é claro, já sabíamos que o gado reciclava tudo, e isto agora acabou desde que chegou o gado. Mas eu já não quero entrar nesta área. Portanto, eles não precisavam de utilizar agroquímicos. Mas, agora, quando os campos estavam já na primavera, começavam a ficar com o milho ou com as outras plantas que nós cultivamos, o gado que estava por baixo das casas para aquecer as casas tinha que sair, mas não podia ficar ali nos campos. Então eles tiveram que fazer campos para o gado, pastos para o gado. E nesses pastos não podia haver socalcos, porque o boi, ao saltar de um socalco para outro, podia fraturar as patas e isso era um prejuízo brutal. E então fizeram campos inclinados. Mas isto assim, parecia que a água arrastava o solo. Mas eles dividiram a água em recos, sim e assim, como se parecendo a lima, uma lima, são os pratos de lima. E que nós não vemos normalmente, são lindíssimos, e nunca andem de sapatilhas aqui, molham-se, está sempre cheio de água. Isto é uma elevadíssima biodiversidade de orquídeas e de outras plantas bulbosas, porque isto tem muita água. E se quiserem ver esses recos, é para fazerem fotografias, baixam-se ao pôr do sol, ao nascer do sol. Está lá todos. Na vertical e na horizontal. Todos lá. Está aqui estes. No, perpendicularmente uns com os outros. De maneira que está sempre molhado. São os pratos de lima. E é engraçado que eles tinham então, às vezes, então, tinham que afastar o gado para mais para a montanha. E então tinham as aldeias onde viviam todo o ano, ao pé dos socalcos, são as inverneiras. E as aldeias que faziam só para estar lá um tempinho, no verão. E essas aldeias não tinham casas caiadas, era só o xisto ou o granito, e cobertas a pombo, normalmente, ou cobertas a xisto, que eram as aldeias de verão. As verandas, que no mínimo dá brandas, porque trocam V por V. E vocês têm aqui uma branda, a branda dá, agora não me recordo o nome dela, e está ali a inverneira respectiva. E tem aqui um vale, e nas brandas é isto. Casas assim, cobertas a pombo, e com janelinhas pequeninas, porque era para não entrar o frio, ou então assim a xisto, como estão aqui na zona centro, não é? Na sala, por exemplo, do Açor, esta é na sala do Açor. E então aqui tem um vale, que eu considero dos vales mais bonitos de Portugal, com as inverneiras, Tigo, Roças, Gavieira, São Bento do Canto.
e ali não as veem, porque se confundem com granizo, estão as plantas. Ali está uma planta, a planta da junqueira está lá em cima. Está lá em cima. Não as veem. Com binóculos, eu costumo mostrar quando vou com professores ou com alunos, mostro, olha, ali está uma. Então vejam agora com binóculos, estão lá as casas, as pessoas não veem. Pronto. É claro que isto tudo trouxe brutalmente com os descobrimentos, porque cada nau levava entre 3.000 a 4.000 carvalhos. E só para a Índia, na altura da expansão, que foi a pior altura, fizeram-se 800 naus em menos de um século. Para levar gente para o Brasil, 500. Para levar gente para a África, 300. Multipliquem isso por 3.000 ou 4.000 e vejam quantos carvalhos foram. E era o carvalho alvarinho. Começou por ser, primeiro, as azinheiras e os sobreiros, que era o que estava aqui próximo da indústria naval. Mas como cortámos os sobreiros e as azinheiras mais grossas, saiu uma lei, a primeira lei das árvores, em 1565, que proibia o corte das azinheiras e sobreiros. Pronto. Isso foi uma desgraça para a nossa floresta. E a seguir vem outra desgraça. Porque nós deslocávamos cá no país, quando não havia automóvel, de comboio. Tanto que eram tão importantes, tantas linhas de comboio, que eu fui obrigado a saber as linhas de comboio de cor. E, para assentar os carris, as travessas eram do carvalho negrado, do Quercus pirnaica. E a madeira para as naus era do Quercus rol, do alvarinho. Portanto, o país ficou sem árvores. E então começaram a predominar nos campos as urzes, o tojo, que existe na floresta. Mas, e o nosso povo vai modificar o seu sistema de vida. Já não tem lenha. E então vai fazer carvão. E sabem que só fazia carvão de urzes, da toiça da urze, e nunca do tojo, nem da carqueja, porque eram leguminosas. E as leguminosas enriqueciam o solo. E eles precisavam de pasto, porque já não tinham animais na floresta. E então tiveram que viver da pastorícia. E então havia grandes rebanhos. Mas, no princípio do século XX, criam-se os serviços florestais. Quando se viu que o país estava sem árvores. E os serviços florestais eram rebanhos portais, havia a transformância. O que é que fizeram? Foram copiar do Diniz. Foram plantar no sítio onde havia carvalhos, foram plantar pinheiro porque crescia mais. E eles tinham que mostrar serviço. Às vezes, na carreira dos serviços florestais, o engenheiro subia quanto maior fosse a área florestal. E fizeram esta floresta de produção, depois foi a genérica, já se sabe que foi a genérica, portanto, que isto é tudo não é um específico. Se aparece uma doença, como agora apareceu, vai tudo embora. E o nosso povo não queria. Eu publiquei um artigo sobre a floresta e o Aquilino. O Aquilino foi o primeiro grande ambientalista que nós tivemos. Porquê? E ele descreve lá isso. Que havia pastores que iam, os serviços florestais, plantavam e eles iam por trás incendiar. Portanto, que não queriam, porque já estavam habituados a viver da pastorícia. E então têm que modificar através dos seus hábitos. Porque isto tem modificações sociais brutais. E então tem que se habituar a viver do pinhal. Então, era tirar a resina, até aqui a cantiga, a resina é engraçada, a resina, dava-lhe mata, etc. E mantinham aquilo. E dava-lhes madeira, para socas, para colheres, isso tudo. Né? Muito bem. Agora, obrigam-nos outra vez a outra grande modificação. Porque vão criar outra floresta de produção monospecífica. Não é? A monospecífica no sul, como é? Que esta ainda tem uma grande diversidade biológica, porque tem espaços. Os sobreirais e os azinhais têm espaços. Mas os eucaliptais não têm. Isto era a Serra d'Ossa, ficou toda coberta de eucalipto. E quando eu disse aqui, há 20 anos, que a celulose, disse isto em público em Lisboa, e fui condenadíssimo, estava lá a celulose, que eu quero ver. Disse, os senhores vieram do norte até aqui, para o país das bananas. Estão aqui a produzir, que só estão à espera que os países tropicais sejam politicamente estabilizados. Que depois vão-nos fazer adeus e vão para lá, porque lá o algoritmo cresce mais depressa. Apareceu na semana passada uma notícia no público a dizer que a Sportcell acabou de comprar uma grande área de terreno em Moçambique e vai lá fazer uma fábrica de pasta para pastel. De maneira que é mais barata e qualquer dia diz adeus Portugal, que era o ouro verde, como o outro lhe chamou. Bom, portanto, isso lhe dá uma doença nisto, mas isto não serve para nada, porque inclusivamente o eucalipto é uma planta alotrópica, como as acácias. São plantas que isolam na raiz
com substâncias químicas que não deixam crescer as outras. Portanto, o eucaliptol tem uma biodiversidade muito mais baixa do que e obrigaram o nosso povo a viver disto. E então, mas isto só dá corte de 10 em 10 anos. E eu pergunto se alguém fica a olhar para uma árvore 10 anos. Vê-se embora. As aldeias ficaram desertificadas. Desumanizadas. Eu não gosto de desertificadas. Ficaram desumanizadas por isso. Porque ninguém fica a olhar para uma árvore durante 10 anos. Vê-se embora. O que é que lá está a fazer? Portanto, depois outra consequência social. Pronto. E agora, é claro, como é tudo igual, o eucalipto fica por cima tem eucaliptol e o pinheiro tem a resina, o incêndio é mais rápido, não há tempo de replantar, a erosão é rápida, não é? Às vezes está uma madeireiro a cortar a madeira, já lá em cima já não tem sol, já houve as cadeiras chuvadas levam sol, e portanto, eu mostrei esta fotografia e disse, olha, isto é no deserto do Saara, porque aquilo foi floresta. Ele ficou a olhar para mim, não acreditou, mas pronto. Mas como aquilo é plano, a floresta desapareceu, o sol ficou lá, a sua forma de areia, que já não tem a biogênese, vamos. E então, mas nós cá, como é nós somos montar as pedras que não ficam sobre areia, ficam sobre pedras. Isto era o postal de uma cidade na Serra da Estrela, e eu disse que era melhor não fazerem postal, que isto é o postal da nossa vergonha. Isto tinha terra a cobrir esta pedra do equilíbrio. E quando não há pedras, há areia no deserto e nós vamos ter um deserto de pedra. Talvez as nossas futuras gerações já venham cá de cabelo, não é? Muito obrigado.